Ora, meus senhores, com o regresso do conteúdo da Lusitana Autor Channel, regressa também a fantabulástica rúbrica de opinião crítica deste canal, Pessoas e Armas. E, meus senhores, hoje tem um assunto importante para falar aqui em Pessoas e Armas. É um assunto que para muitos caçadores é uma reivindicação antiga e agora até se tornou numa das reivindicações dos agricultores que sofrem cada vez mais com a praga de jabalis. Meus senhores, estou a falar de distâncias e da hipótese colocada por Rui Ladeira, secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, de reduzir a distância de algumas infraestruturas da linha A do artigo 53 do Decreto-Lei 202/2004 de 500 para 250 metros. Ora, meus senhores, vamos falar sobre distâncias, comparar com alguns países estrangeiros e vamos falar então se isto é uma medida adequada ou não. Portanto, sem mais demoras, vai rodar a vinheta, vemos já daqui a um bocado e comecemos aquele que é o regresso de Pessoas e Armas. Ora, e um desafio aqui para o G. Minha gente, vocês sabem como é que eu tenho conduzido a maioria dos episódios de Pessoas e Armas anteriormente. Fazer um desafio, eu vou fazer um desafio para mim mesmo, daqui para a frente, vou tentar argumentar da mesma forma que tenho argumentado, com inteligência por aí, com alguma inteligência, não é? Porque todos sabemos como eu sou. Mas vou tentar argumentar da melhor forma possível e vou tentar, acima de tudo, não explodir, como fiz algumas vezes. E que tal começar mesmo por este vídeo? Meus senhores, então, antes de eu pôr os óculos à Rui Tavares, eu quero dizer uma coisa. Ora bom, esta medida proposta por Rui Ladeira foi conhecida naquela reportagem Javali à Solta da SIC Notícias. Okay? Basicamente, Rui Ladeira, secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, propôs-se a reduzir, claro, o governo depois é que vai elaborar essa alteração legislativa e se calhar depois até é aprovada em Conselho de Ministros. O que basicamente Rui Ladeira estava a dizer era reduzir-se a distância das zonas industriais e de criação animal de 500 para 250 metros, ou seja, reduzir para metade. Não sei se vai afetar tudo o que está na linha A, se só essas duas infraestruturas. Com jeitinho, se calhar, o mais provável que pode acontecer, se só for essas duas estruturas, ou seja, zonas industriais e de criação animal, o que basicamente se pode fazer é alterar a linha A retirando essas estruturas e acrescentando-as à linha B dos povoados, para poder ficar, por exemplo, povoados, instalações industriais e criação animal numa faixa de proteção de 250 metros. Mas não se sabe se a redução vai abranger todas as infraestruturas da linha A. E isto já é uma reivindicação antiga de nós caçadores. É uma reivindicação antiga porque cada vez mais com a construção desregrada que existe e com a crescente pressão urbanística, construção desregrada e não organizada, primeiro de tudo, e pressão urbanística, quero dizer, é preciso reduzir a distância, porque cada vez mais fica difícil cumprir com a lei. E como vocês vão ver, à medida que vamos lendo aqui os prints, ou à medida que eu vou lendo aqui os prints, vocês vão notar que em certos países estrangeiros as distâncias mínimas de segurança para caça são muito inferiores a algumas das que se praticam em Portugal. Aliás, por que não começarmos precisamente a ver isso? Meus senhores, eu tenho aqui os prints em mão. Isto porque eu tive que eu estou a gravar com o telemóvel enquanto não tiver uma câmara nova. Se calhar, talvez no próximo mês, quando receber o dinheiro do curso, talvez trate aqui de uma câmarazinha nova. Vamos lá ver como é que a coisa vai ser. Mas pronto, eu tenho aqui os apontamentos, como vocês estão a ver, em papel. E claro, tenho aqui o artigo 53 do Decreto-Lei 202/2004, para depois então compará-lo
para depois então compará-lo a algumas das distâncias de segurança de alguns países estrangeiros, nomeadamente Espanha, França e Alemanha. Portanto, vamos começar a ler. Vou pôr, mesmo tendo aqui os prints em mão, eu vou pôr aí no ecrã as coisas para vocês poderem acompanhar. Ora então, comecemos. Artigo 53º do Decreto-Lei 202/2004, que diz o seguinte: áreas de proteção. Constituem áreas de proteção os locais seguintes: praias de banho, terrenos... sim, a linha abre, vocês estão a ver isso aí, de certeza. Praias de banho, terrenos adjacentes a estabelecimentos de ensino, hospitalares, prisionais ou tutelares de menores, científicos, lares de idosos, instalações militares ou de forças de segurança, estabelecimentos de proteção à infância, estações radioelétricas, aquelas antenas de telecomunicações, o que é uma estupidez ter de estar a 500 metros disso, faróis, portos marítimos e fluviais, aeroportos, instalações turísticas, parques de campismo e desportivos, instalações industriais e de criação animal, bem como quaisquer terrenos que os circundem, numa faixa de proteção de 500 metros, povoados numa faixa de proteção de 250 metros, as estradas nacionais, os itinerários principais, itinerários complementares, as autoestradas, as estradas regionais dos Açores e da Madeira, portanto, estradas regionais das regiões autónomas, e as linhas de caminho de ferro numa faixa de proteção de 100 metros. Os aeródromos, os cemitérios, as estradas regionais e as estradas municipais. Nesta linha D não tem uma distância concreta, o que quer dizer que vocês não podem estar dentro da área designada, ou seja, não podem estar dentro de aeródromos, cemitérios, estradas regionais de Portugal continental e estradas municipais, mas, por exemplo, se estiverem, acho que a 50 metros dessa estrada municipal, não terá qualquer problema. Ainda assim, se tiverem dúvidas, se estiverem inseguros disto que eu estou a dizer, consultem o CEPNA, porque ele pode-vos sempre ajudar, ok? Mas lá está, o mais provável é que não possam estar dentro da área de proteção designada, ou seja, aeródromos, cemitérios, estradas regionais, estradas municipais, na linha D, mas possam estar quase imediatamente ao lado, ok? Porque, como vocês vão ver aqui, e eu vou-vos depois explicar porquê, nos terrenos ocupados com culturas florícolas e hortícolas, desde a sementeira ou plantação até ao tempo das colheitas, e os terrenos ocupados com viveiros, eu aqui sei, nesta linha E, que vocês não podem estar imediatamente ao lado destes sítios. Porquê? Um colega nosso foi fiscalizado pela GNR, pelo CEPNA, em Vila do Conde, e uma das militares da GNR, que é conhecida por ter um feitio um bocadinho difícil, começou a reclamar porque estavam ali estufas. E o outro guarda disse, palavras do nosso amigo, não vou dizer quem foi, porque eu não quero estar aqui a divulgar nomes sem a pessoa autorizar, mas esse nosso amigo disse que depois o outro guarda virou-se para essa militar e disse: não, como são viveiros, não é preciso ele estar a 250 metros nem a 500 metros, portanto ele está bem, ele aqui pode estar. Portanto, corrigiu-a logo e ainda bem. Portanto, é aí que eu sei, vocês não podem estar dentro por exemplo, do próprio viveiro, não podem arranjar cobertura na estufa, não se podem pôr, por exemplo, debaixo da estufa, mas podem, por exemplo, estar a 20 metros ao lado, não tem problema. Isto se não tiverem outras áreas de proteção à beira, ou que têm que se afastar, tá bom? Portanto, aí depois é ver e ver no Google Maps se vocês conseguem, de certeza. Sim, porque isto da estufa e desta situação do nosso colega veio de um colega nosso, veio aqui à baila, porque existe sim uma estufa no sítio onde eu caço, em Vila do Conde, e vocês já devem ter visto, só que como aquilo é um viveiro, aquilo não tem uma distância mínima obrigatória a que se tenha que estar, ok? Pronto. Os terrenos com culturas frutícolas, com exceção dos olivais, desde o abrolhar até ao termo das colheitas. Os aparcamentos de gado nas condições definidas em portaria do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas. Apiários e pombais, bem como quaisquer terrenos que os circundem numa faixa de proteção de 100 metros. Os terrenos situados em zonas militares ou de forças de segurança, terrenos de estabelecimentos de ensino, hospitalares, prisionais ou tutelares de menores, lares de idosos, ou terrenos que decorram ações de investigação e experimentação que possam ser prejudicados pelo livre exercício da caça, situados para além do âmbito previsto na linha A.
Os olivais e os pomares e vinhas com instalação de rega gota a gota e por microexpressão. Os terrenos ocupados com culturas arvenses e os ocupados com sementeiras ou plantações de espécies florestais com altura média inferior a 80 cm. Os terrenos situados entre o nível da água das albufeiras e o nível de pleno armazenamento do NPA, com exceção das situações previstas nos números 2, 3 e 4 do artigo 9, sempre que as albufeiras não possuam planos de ordenamento. Ok? E depois tem aqui outras duas medidas que... outros dois pontos que para este tópico não é necessário. Aqui a questão dos olivais. Vocês podem estar num olival, ou seja, vocês, por exemplo, aqui nas culturas frutícolas, vocês não podem estar dentro das culturas frutícolas desde o abrolhar até ao tempo das colheitas, com exceção dos olivais. Ou seja, nos olivais vocês podem estar. Por isso é que vê-se muito pessoal a caçar aos tordos em olivais. Se esses olivais tiverem rega gota a gota, aí é que não. Ok? Pronto. Portanto, isto foram as distâncias e as áreas de proteção em Portugal. Vamos agora comparar com outros países, nomeadamente com Espanha, França e Alemanha. Quais são as distâncias de segurança em Espanha, por exemplo, na França, na Alemanha? Ora, comecemos por Espanha e vamos ver. Mais uma vez vou por aí. Vai aparecer em espanhol, minha gente, não me estranhem, mas eu vou tentar fazer um esforço grande para traduzir para português, ok? Em Espanha, a distância de segurança para caçar varia segundo o tipo de zona. Geralmente deve-se respeitar uma distância mínima de 250 metros de núcleos urbanos e rurais, zonas habitadas, recreativas ou de campismo. Ou seja, aqui os parques de campismo temos que estar a 500 metros. Em Espanha, normalmente 250 metros, ou seja, metade. Para edifícios isolados, a distância de segurança costuma ser de 100 metros. Na Comunidade de Madrid, em particular, permite-se disparar a 100 metros de casas e a 50 metros de casas que estejam no meio do nada. Ok? Portanto, aí está. Detalhes das distâncias de segurança. Zonas habitadas, recreativas ou de campismo, 250 metros. Edifícios isolados, isto na generalidade de Espanha, 100 metros. Vias rápidas e autovias, autoestradas, 33 metros. Estradas convencionais, 11 metros. E na Comunidade de Madrid tem que estar a 100 metros de casas e 50 metros de casas isoladas. Algumas considerações adicionais das distâncias de segurança em Espanha. Está proibido disparar na direção das zonas de segurança, inclusive se respeitarem as distâncias mínimas, por razões óbvias, ok? Na Comunidade de Madrid, a distância de segurança para casas isoladas é de 50 metros e é importante consultar a normativa, aqui muito importante mesmo, consultar a normativa específica de cada comunidade autónoma, já que podem existir diferenças nas distâncias de segurança. Isto foi, então, o caso de Espanha. Vamos agora para a França. Vai aparecer em inglês, minha gente, mas como eu disse, eu vou fazer um esforço para vos traduzir, ok? Se eu tenho um curso de línguas, eu tenho que o pôr para bom uso, não é? Na França, as distâncias de segurança para caça são generalmente reguladas e variam dependendo do tipo de caça e da localização, ou do local. Uma regra comum é que a caça esteja proibida num espaço de 150 metros de dwellings, estradas, eu não sei o que é dwellings, alguém possa traduzir aqui, estradas e espaços públicos. Os caçadores são obrigados a tomar várias precauções, como usar roupa de alta visibilidade, usar sinalética e assegurar visibilidade clara entre o caçador e o objetivo, ou alvo, ou espécie a caçar. Uma vista mais detalhada, proximidade a dwellings. Eu não sei se isto tem a ver com residências. É proibido caçar num espaço de 150 metros de private dwellings, portanto, incluindo caravanas e barracões de jardim, garden sheds. E nas áreas públicas é proibido atirar dentro ou perto de estádios, sítios de ajuntamentos públicos e outras áreas onde um grande número de pessoas é provável estar presente. Isto então foi da França. Vamos então agora finalmente à Alemanha, e mais uma vez vai-vos aparecer em inglês, ok? Portanto, eu vou ler, vou tentar traduzir o melhor possível para português, ok? Claro que há coisas que se perdem na tradução.
Na Alemanha, as distâncias de segurança para caça são geralmente tidas em conta de modo a evitar o risco de magoar outras pessoas ou danificar património. Enquanto que, embora não haja nenhuma distância mínima universal, é crucial manter espaço suficiente, especialmente quando estamos a atirar contra outros potenciais, ou a atirar na direção de outros potenciais alvos. Aqui vemos um breakdown mais detalhado. Segurança geral. Disparar uma arma de fogo no espaço de 150 jardas de um local recreativo desenvolvido, residência ou qualquer lugar onde um grande número de pessoas possam estar, é geralmente proibido. Ok. Vimos então aqui isto tudo. Certo? Vimos então aqui isto tudo. E vamos então comparar com a questão, com o caso português. Olha o estilo. Tirar os óculos e tudo. Vamos então comparar com o caso português, minha gente. Aqui há uns anos queriam aumentar a distância. Nós temos uma construção super desregrada, sem qualquer ordenamento. O território não tem qualquer ordenamento. Não sei para que é que existem os planos de ordenamento do território quando se faz cada borrada mais... que uma pessoa até fica... Até fica... Como diz o rato do Balas e Bolinhos, até fica paneleira dos olhos. É incrível como às vezes se fazem essas coisas e não se leva mais nada em consideração. Ou melhor, é incrível como temos esta construção desregrada e alguns animalistas radicais ainda pensam em aumentar as distâncias ao invés de as diminuir, como fazem países muito mais desenvolvidos, como a França e a Alemanha. Ok? Portanto, vamos ver aqui uma coisa. Na Espanha, a distância máxima de segurança no país geral não vai além dos 250 metros. Ou seja, vocês, de um parque de campismo, vocês podem estar a 250 metros em Espanha. Aliás, na Comunidade de Madrid, como vocês viram, podem estar a 100 metros de casas e, se forem casas isoladas, só têm que estar a 50 metros. Ou seja, não há qualquer problema. É muito mais execuível. E claro, Espanha não tem sequer um décimo do problema da construção desordenada e desregrada que Portugal tem. Eu estive em Espanha, meus senhores, estive lá na viagem de finalistas e dá para se ver que aquilo dispõe de um muito bom ordenamento do território. Pelo menos no que diz respeito ao território peninsular. Ok? Ou seja, tinham a cidade... E, por acaso, curiosamente, estive na Comunidade de Madrid. Ou seja, estive na cidade de Madrid, aquilo tinha a metrópole, o centro da cidade, ou seja, a cidade propriamente dita de Madrid. E depois tinha a zona industrial de Rivas, que foi onde eu fiquei, na viagem de finalistas do nono ano, num Holiday Inn Express, que por acaso até era porreiro. Por acaso era um hotel... Era um dos poucos hotéis de 3 estrelas que eu até achei... Olha, fixe, porreiro. Tinha as cidades, tinha a cidade que era um núcleo urbano bastante concentrado, tinha a zona industrial de Rivas também com habitações, mas pronto, tinha lá parques industriais, mas também tudo muito concentrado, e o resto, meus senhores, era uma imensidão de campos. E curiosamente, cheinhos de pombos bravos, rolas, isto já foi para aí em 2011, 2012, por aí. Meus senhores, aquilo cheio de pombos, rolas, you name it. Os fios estavam carregadinhos. E aquilo, entre a cidade de Madrid e a zona industrial de Rivas, que até era uma zona pequenininha, aquilo era somente campos. Somente campos. E depois, na França, claro, a distância ainda é menor. 150 metros. As áreas de proteção normalmente é 150 metros. E na Alemanha nem sequer há uma distância mínima pré-determinada. Ou seja, aqui há uns anos queriam
queriam aumentar as distâncias. E claro, adivinhem quem era? Era o PAN, não é? Como de costume. Eles queriam era acabar com a caça, queriam lá saber da segurança das pessoas, porque, meus senhores, o certo é que estando a 250 metros das casas nunca houve acidentes. Dificilmente há acidentes. Ok? Dificilmente. E o certo é que esta reivindicação, ou digamos, esta tomada de posição do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas vem no seguimento de uma reivindicação muito antiga dos caçadores. Desde que nós já há muitos anos queríamos que esta distância das infraestruturas da linha A fosse reduzida de 500 para 250 metros. E claro, não sei se vai abranger todas as áreas definidas na linha A, ok? Ou se só vai a definir as zonas industriais e de criação animal. Mas o certo é que já é uma maneira de satisfazer a reivindicação dos caçadores, que reivindicam isso fruto da crescente pressão urbanística e construção desordenada que, claro, tornam difícil cumprir as leis, ok? Por causa da instalação exaustiva de zonas industriais e de criação animal, mas também é uma reivindicação dos agricultores. Aliás, uma reivindicação que tem vindo a ser cada vez mais vociferada pelos agricultores. Porquê? Porque eles próprios têm noção, e lá está, os agricultores têm mesmo noção, de que nessas zonas onde pode haver uma zona industrial, às vezes é muito difícil fazer o controle de densidades do javali, precisamente por isso. Pessoalmente, eu acho que o benefício desta redução de distância não beneficia só na questão do controle de densidade do javali. Beneficia também e principalmente, ok, na questão da caça menor. Na caça aos pombos, na caça aos tordos, aos coelhos. Ou seja, ganha-se muito mais terreno de caça e permite-nos andar um bocado mais desafogados. Só isso. Ou é isto mesmo. Mas também, claro, vai de encontro àquilo que os agricultores defendem. Ou seja, possibilitar o controle nas zonas, por exemplo, nas zonas de minifúndio, nas zonas periurbanas, por assim dizer. Isto porque o sítio onde eu caço acaba por ser uma zona que nem é bem zona urbana, mas também não é totalmente uma zona rural. Ok? Portanto, eu acho que esta tomada de posição de Rui Ladeira, Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, é uma tomada de posição há muito esperada. Só que existe um problema. Eleições. Pois é. Pois é. Portanto, como é que isto pode ser... Esta reivindicação pode ser satisfeita? Eu vejo que poderá ser isso, mas se cumprirem dois cenários. Se a AD for a coligação partidária mais votada, ok? Ou seja, PSD-CDS, e se Rui Ladeira continuar, caso a AD seja a coligação partidária mais votada, se Rui Ladeira continuar depois disso como Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, à semelhança do que aconteceu com João Paulo Catarino, que foi Secretário de Estado disso mesmo no tempo de António Costa. Ou seja, se Rui Ladeira se mantiver como Secretário de Estado das Florestas, da Conservação da Natureza e das Florestas, essa medida pode ser levada avante. Será? Gente, eu não vou dizer aqui votem AD. Eu estou a dizer disto da AD e de Rui Ladeira com base no que eu estou a ver. Ou seja, só porque, lá está, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos só disseram que devia governar o partido mais votado. Ou seja, para a AD poder governar, sendo o partido mais votado, claro que tinha que ganhar as eleições. Ok? Mas pronto, eu por acaso não estou a fazer aqui propaganda política, nem estou a ser pago pela AD, isso vos garanto eu, não estou a ser pago por ninguém, eu faço estes vídeos e digo-vos a verdade nua e crua, ok? Sempre com a máxima eloquência possível. Mas o certo é que o cenário é este, ok? E como eu disse, se formos a falar de política, seja AD, seja Chega, seja PS, votem em quem defende os vossos interesses enquanto caçadores, porque muita gente quer ver se choque para o lado delas, não é? Quer ver se choque para o lado deles, e portanto nós caçadores também temos que começar a andar
a abrir a pestana e a ver quem nos defende e quem não nos defende. Até agora, os partidos que nos têm defendido, como eu disse, partidos / coligações partidárias, foram a AD. No caso da AD, por causa desta redução das distâncias, e no caso do Chega, a AD e Chega defenderam-nos. No caso da AD, por causa disto da distância, das distâncias de segurança, e no caso do Chega, por causa de quererem reduzir em 50% as taxas do setor, ou as taxas cobradas ao setor. Ok? Portanto, é isso, minha gente. Para recapitular, eu acho que se esta redução de distância na linha A de 500 para 250 metros for consolidada, eventualmente, eu acho que é uma coisa mais do que bem-vinda, ok? E acho que nos vai permitir, então, caçar com um bocado mais de tranquilidade, porque nós agora temos que ver onde é que está a próxima vacaria ou a próxima fabriqueta para sabermos como nos devemos situar. Não estou a dizer que devemos deixar de ver tudo no Google Maps, mas apenas existirá, se esta medida for levada a cabo, mais margem ou mais facilidade, por assim dizer, em cumprir a lei. Minha gente, ficamos por aqui. Foi assim mais um episódio de Pessoas e Armas. Se vocês gostaram e acharam útil este vídeo, deixem o vosso likezão gostoso, minha gente. Seja likezinho aí, faz favor. Façam esse favor a mim e a vocês mesmos. E façam também outro favor a vocês mesmos e subscrevam o Lusitano Outdoor Channel. Ativem o sininho das notificações para estarem então a par de todas as novidades do canal. Meus senhores, da minha parte é tudo e já sabem, a despedida é sempre, mas sempre a mesma. Da melhor forma possível, aproveitem os outdoors, boas caçadas, boa pesca, bom tiro desportivo. Um grande abraço e até à próxima.